Boa tarde. Esperando aqui uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou aquietando a minha respiração. Deixa eu ver que horas são. Exatamente 12h02. Vou esperar mais 2. Entrou alguém? Joran, obrigada pela presença. Esperar mais 1 minuto. Vamos começar às 12h03. Tá? Também não posso demorar a começar porque eu não quero ocupar o horário do almoço, né, das pessoas. Enfim. Tudo bem, Joran? Como é que foi o seu contato com o número 11 durante a semana? Foi o número da cartinha que a gente sorteou. Bom, são 12h03. Então vamos começar. Fala número. Eu sou Sandra. Estou aqui para mais um encontro semanal. Foi relevante, que bom. A minha ideia é vir aqui toda quarta-feira ao meio-dia falar um pouquinho sobre numerologia, de forma prática, numerologia, desmistificar isso e tentar, né, contribuir, incentivar para que todos nós coloquemos em prática no dia a dia a nossa relação, a nossa melhor relação possível com os números, né? Com a vibração dos números. Hoje eu escolhi falar sobre a relação entre astrologia e numerologia, olha só. Por que eu estou falando desse tema? Porque é uma confusão muito comum e eu acho que as pessoas inconscientemente misturam mesmo. É muito normal isso, porque a gente faz mapa numerológico e todo mundo tá meio que acostumado com mapa astral, né? Então, assim, é uma confusão bem comum. E eu acho que o que está aí na cabeça das pessoas a gente tem que trazer mesmo para cá. Eu não sou astróloga, eu sou numeróloga. Mas eu gosto muito de astrologia, consulto sempre. Quem sabe um dia serei também uma estudiosa mais dedicada à astrologia. Mas, enfim, eu queria falar dos pontos em comum. Para começar, vale a pena a gente falar de novo da origem da numerologia, né? Os primeiros estudos acerca das propriedades dos números foram desenvolvidos por Pitágoras no século VI a.C. Hoje eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder nos pontos que eu quero abordar, nos nomes e datas e tal. Então, Pitágoras foi uma pessoa que consta que ele tinha lembranças, conseguia se lembrar das 4 últimas encarnações dele. Ele era filho de mercador, então ele viajou bastante, estudou bastante, esteve na Índia, enfim. E ele desenvolvia estudos baseados principalmente em 2 princípios.
Um deles é a capacidade da alma de migrar para outros corpos depois da morte. Isso tem a ver com o princípio da reencarnação, né? E o outro seria sobre a onipresença dos números. O macrocosmos corresponde ao microcosmos, e os números estão presentes em tudo, desde cálculo da distância, órbita dos planetas, por exemplo. A dinâmica dos planetas em torno do Sol corresponde à dinâmica dos elétrons em torno do átomo, que a gente só vê pelo microscópio, enfim, né? Mas tudo é cíclico, né? E tudo que acontece no macro acontece também no micro. E os ciclos evolutivos, inclusive. Tem uma máxima de Pitágoras, atribuída a Pitágoras, que eu sempre coloco nos mapas numerológicos que eu faço, eu coloco no final, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: a evolução é a lei da vida. O número é a lei do universo. A unidade é a lei de Deus. Isso significa o seguinte: a evolução é a lei da vida. A gente veio aqui para evoluir, para sair da vida melhor do que quando entrou. Ou seja, a gente vai evoluindo, né, durante a vida. A ideia é essa, pelo menos o objetivo é esse, da gente aprender, se superar e melhorar e evoluir durante a vida. O número é a lei do universo, é exatamente isso. O número está em tudo mesmo. E na gente, é a forma do universo se apresentar para a gente. Tudo é quantificável, tudo é medido em números, e os números têm as suas vibrações, as suas energias, a sua potência, todos os números, né? E a unidade é a lei de Deus, porque se a gente pensar que começa do 1, o ciclo evolutivo de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois 10, que é o 1 de novo. Então, tudo evolui até se integrar à unidade. Portanto, somos todos um, vem daí também. Os estudos de Pitágoras, né, acerca dos números, ele influenciou a matemática, influenciou a astronomia, astrologia, tudo. Vale lembrar que naquela época não era assim como hoje, que o conhecimento era muito compartimentado, né? Hoje você escolhe: eu vou estudar história, eu vou estudar matemática, eu vou estudar português. Não era assim, era um conhecimento mais holístico mesmo, né? Mais integrado com o todo, né? Bom, enfim, Pitágoras, que era grego, ele estabeleceu a escola dele, tempos, né, enfim, depois de ter estudado bastante, estabeleceu uma escola, hoje na região que seria no sul da Itália, né? Lá ele criou a escola pitagórica. E era uma escola assim, que as pessoas moravam lá, viviam lá, faziam várias experiências, e ali ele desenvolveu essa coisa da relação entre o universo e os números, né? Os movimentos, entre todas as coisas evoluindo e funcionando de forma cíclica. E nessa escola dele, que era uma escola assim, de muito prestígio, um certo dia, um certo alguém chamado Cylon, não tem o nomezinho dele ali, tentou entrar na escola e foi rejeitado. Esse cara, ele era filho de um governante, assim, super poderoso, e ele não gostou nadinha de ser rejeitado. Então ele incitou toda a população contra Pitágoras. E, no fim das contas, aquilo ali provocou um incêndio. A escola pitagórica foi incendiada, queimada mesmo. Muita gente morreu. E sobre Pitágoras, existem assim, duas possibilidades, né, mais aceitas. Uma delas é que ele tenha morrido no próprio incêndio, ou então ele se estabeleceu em algum outro lugar e viveu até o fim da vida, enfim. Não se sabe ao certo. Mas o fato é que a escola foi totalmente destruída. Mas 2 sobreviventes, que eu também peguei os nomes, que foram Filolau e Lises, 2 alunos da escola pitagórica, sobreviveram, e com isso todo aquele conhecimento pôde ser preservado com aqueles 2, né?
Bom, mas ainda não havia numerologia. A numerologia, como a gente conhece hoje, ela surgiu no fim do século XIX, início do século XX, com a Sarah Balliet, que ela teve acesso a todo esse conhecimento trazido pelos dois sobreviventes, né, Filolau e Lises, e juntou aquilo tudo com outros estudos, e ela, sim, foi quem sistematizou o que a gente hoje conhece como numerologia pitagórica, que é a coisa de atribuir a cada letra do alfabeto romano um valor numérico, de organizar tudo isso, né, de pegar todo aquele estudo já sobre os atributos de cada algarismo e transportar para a vida mais prática, para o nome da pessoa, enfim. Ela estabeleceu a numerologia pitagórica, a Sarah Balliet. E ela teve duas alunas também muito dedicadas, e essas duas, sim, que difundiram a numerologia pitagórica mundo afora. A Sarah publicou o primeiro livro sobre numerologia, foi publicado em 1904. Isso para vocês verem como é recente a numerologia pitagórica, né? E como os ensinamentos de Pitágoras até hoje estão aí para a gente desfrutar. Mas, assim, tudo isso é muito recente, esse estudo sistematizado. Então, essas duas que eu falei para vocês, que foram alunas da Sarah Balliet, que são Julia Seton e Juno Jordan, foi que difundiram, né, para o mundo inteiro. A Juno Jordan morreu em 1984, com quase 100 anos. E ela criou um centro de numerologia muito importante na Califórnia. Eu acho que foi a primeira, assim, instituição realmente dedicada ao estudo da numerologia pitagórica, né? Bom, obviamente, muitas outras vertentes surgiram. A gente tem numerologia cabalística, por exemplo, que é que eu uso hoje para atribuir os valores das letras, né? Enfim, aos números. A gente tem numerologia védica, numerologia kármica, enfim, são muitas leituras, mas o que não muda em nenhuma delas é o atributo numérico de cada número. Por exemplo, o número 3, o que ele representa para todas as interpretações. O 4, 5, 6, isso não muda. E esses princípios vêm realmente de Pitágoras, isso não mudou. Bom, aí, isso é a numerologia, né, que a gente conhece hoje. E o que eu queria falar aqui com vocês são sobre alguns pontos em que eu percebo que a numerologia e a astrologia têm a mesma visão, onde elas se encontram, né? Por que é tão comum as pessoas confundirem? Porque elas realmente são muito parecidas, né? O primeiro ponto que eu queria abordar, que eu fiz uma listinha para não pular nada do que eu gostaria de falar. O primeiro deles está relacionado aos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Essa noção dos 4 elementos, ela vem também do tempo de Pitágoras, tá? Já se falava nisso. Mas foi um cara também chamado Aristóteles, que viveu cerca de 100 anos depois de Pitágoras, me parece, que ele trouxe à tona uma coisa muito legal, que são as 4 qualidades primitivas de todas as substâncias e que estão por trás dos 4 elementos. Essas 4 qualidades primitivas são quente, frio, úmido e seco. O quente como algo que impulsiona, que faz a ação, né, e a transformação. E o frio já mais lento, mais receptivo, né? O úmido seria o mais flexível e o seco o mais rígido, o mais rigoroso. E aí a numerologia utiliza isso, se apropria disso e também distribui os números aí por esses elementos. Por exemplo, os números 1 e 5 são ligados ao elemento fogo
eles são os números da chama inicial, da transformação e da ação. Os números 3 e 7 são ligados ao elemento ar, à racionalidade, ao mental, às ideias, à comunicação, à inspiração. Os números 2 e 6 são ligados ao elemento água, que é a coisa mais do emocional, né? Da percepção do outro, dos sentimentos. E os números 4 e 8 são os mais estáveis, ligados à terra, à materialização, à concretização, à estabilidade. Então, aí você vê, e você tem signos, né, ligados a ar, terra, fogo e água, enfim. Isso é uma relação interessante entre os números e a astrologia. E tem uma coisa muito legal também, que são os ciclos, né? A numerologia, ela divide a nossa experiência humana, a nossa trajetória de vida em 3 grandes ciclos. E a astrologia, bom, para a numerologia, por exemplo, esse primeiro grande ciclo, ele acontece do momento que a gente encarna até o momento da fase adulta, por volta dos 29 anos. E na astrologia a gente tem o quê? O retorno de Saturno e o ciclo da Lua progredida, que também ocorre nesse mesmo período, quando a gente tem por volta dos 29 anos. Isso significa o quê? Quando a gente nasce, a gente tem lá um mapa, né, um mapa astral, um mapa do céu, e o ponto em que Saturno estava quando a gente nasceu vai voltar a ele mesmo. Saturno vai dar uma volta e voltar ao mesmo local 29 anos depois. E a Lua também. Esse é um momento de maturidade. Isso corresponde ao primeiro ciclo da numerologia, que é a fase adulta, que a gente já encarnou, já está conhecendo o mundo, a vida aqui na Terra, e começa a decidir a sua vida profissional, enfim. Eu acho muito legal essa coisa dos ciclos se combinarem, né? Acontecerem ao mesmo tempo. Outra coisa também aqui que eu queria falar é sobre o ano pessoal, né? E a revolução solar da astrologia. A revolução solar é aquele mapa astral que você faz todo ano no seu aniversário para saber o que vai acontecer naquele período, né, e tal. E o ano pessoal também. A cada ano você tem um número ali predominando, né, que é o que vai acontecer naquele período, enfim. As duas trabalham também com a parte eletiva. A numerologia eletiva a gente usa para propor, né, a melhor data para fazer uma ou outra ação, uma cirurgia, apresentar um livro. E a astrologia eletiva também faz isso. Eu, por exemplo, consulto muito. Eu lancei meu filme baseado no que me disse a astrologia eletiva. Eu fiz uma cirurgia também, onde é que vai estar o planeta tal, a Lua, como é que vai estar tudo, para escolher a melhor ocasião para aqueles eventos. Então, as duas nos proporcionam isso. Isso é muito bacana. Você conhecer como é que vai estar o céu, como é que vai estar o ciclo, como é que vai estar toda a situação e como é que você vai estar, como é que tudo isso vai estar batendo em você, influenciando em você, e daí você ir planejando e organizando os seus passos. Uma outra coisa muito interessante também, que eu marquei aqui, é a questão dos números kármicos. Na numerologia, existem 4 números kármicos. Ai, tem que beber uma água. Os números kármicos para a gente, para a numerologia, são o 13, o 14, o 16 e o 19. Então, quem nasceu num dia 13, 14, 16 ou 19, ou quem tem esse número, por exemplo, eu sou destino 7,
somatório todinho da data do meu, completa do meu nascimento dá 7. Mas ali, naquelas reduções, pintou um 16. Então eu tenho o 16 como um número kármico. Ela indica karmas, quer dizer, coisas que em outras vidas a gente não realizou, não foi muito bacana, né? Coisas que a gente veio aqui para dar uma intensificada, para ajustar, para melhorar e tal. Na astrologia também a gente tem condição de saber quais são as áreas em que a gente tem karmas. E aí eu vou até fazer um parêntese, que eu consultei a minha astróloga querida Val Olivieri, para me dar uma ajuda nisso daqui e confirmar isso comigo. Aliás, se alguém quiser, né, fazer um mapa astral, eu recomendo muito, porque ela sabe muito, é uma mestra, professora, não só de astrologia, de reiki, enfim. É só falar comigo que eu passo contato. Mas na astrologia, as lições kármicas, né, as dívidas kármicas estão, por exemplo, na casa 12, nos planetas retrógrados, na posição da Lua, do teu mapa natal, né? Do nó do norte, que é considerado a cabeça do dragão, ele te dá a tua missão de vida. E isso é combinado o quê? Com a data do teu nascimento. E exatamente na astrologia, o nosso destino, a gente tira da data do nascimento também. E na astrologia tem o nó do sul, que informa as dívidas kármicas, olha só que interessante, que é considerada a cauda do dragão no mapa astral. Eu acho muito legal a gente ver como é que as coisas se combinam, né? Então, assim, eu acho que é isso, basicamente. Os ciclos de 1 a 9 se repetem nas nossas vidas, sempre vão se repetir. Não para a gente viver, não para a gente viver exatamente a mesma experiência, mas para a gente passar de novo por situações semelhantes e ir aprendendo a lidar com elas, porque, afinal, a evolução é a lei da vida, né? Então a gente vai melhorando, 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 até chegar ao infinito, à unidade, que é a lei de Deus, que é onde tudo começa e tudo termina, enfim. E a gente tem, sim, muitas coisas em comum, numerologia e astrologia, por isso que é muito fácil misturar tudo isso, né? Eu acho que combinar tudo isso é muito bom. Sobre a numerologia, o que eu posso dizer é que quando a gente faz o mapa numerológico, a gente está, de certa forma, firmando um novo pacto com o universo, principalmente quando a gente limpa as sequências negativas do nome, faz uma assinatura ali planejada, modifica mesmo o que tem que mudar, porque aquilo ali vibra de outra forma. E as coisas que a gente veio para aprender, para passar, a gente não vai deixar de passar. Mas a gente tem o livre-arbítrio e a permissão. Muita gente, às vezes, quer fazer o mapa, mas não consegue. E às vezes não é por falta de dinheiro, é porque não chegou, né? Não chegou o tempo de fazer, né? Mas quando faz, descobre assim, um mundo novo. Também descobri um mundo novo quando conheci o meu mapa astral pela primeira vez e não largo nunca mais. Então, assim, são conhecimentos, né, que o universo nos libera para fazer melhor a nossa caminhada aqui da Terra. Eu acho muito bacana. Eu acho que andar ligado nas estrelas, nos astros, nas vibrações que os números trazem é sempre muito relevante e muito sábio também, e ajuda demais. Por fim, eu queria lembrar que essa semana a gente vai ter, na sexta-feira, um portal importantíssimo, que é o 5/5. Sexta-feira, dia 5, a gente está no mês 5, muito importante para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Na sexta-feira, a gente vai estar na lua cheia de Buda, né, que é uma lua maravilhosa, muito poderosa. E na sexta-feira, a gente vai ter um eclipse lunar. Segura! O que tiver que mudar, vai ter que ser mudado, nem que seja a sua revelia. Mas é bom a gente compreender a necessidade das mudanças, tá? Eu acho que eu fico por aqui.
Já falei o suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma questão aqui. Gostaria de saber um pouco mais sobre o segundo e o terceiro ciclo numerológico. Ah, tá. Bom, o primeiro ciclo foi esse que eu falei, né? Que vai até por volta dos 29 ou 30 anos, aí depende também do teu número de destino. Depois você tem mais 9 anos no segundo ciclo e depois você vai até o fim da sua passagem no terceiro ciclo. O primeiro ciclo é a formação, né? O segundo você já está mais assim, mais presente aqui, já maneja mais a terra, o domínio. E no terceiro você já está mais desfrutando daquilo e se volta um pouco mais para a espiritualidade, porque tem o seguinte, quando a gente nasce, apaga a memória, a gente encarnou. Então, a gente está muito, né, ainda no físico para aprender a lidar com esse mundo material, né? No segundo, você já sabe lidar com ele, e no terceiro, você lida com ele, mas você vai voltando para a espiritualidade também. É como se você fosse combinando as duas coisas, porque daqui a pouco você vai ter que se desprender da matéria, né? Tem uma coisa muito interessante de Pitágoras, um dos conhecimentos dele, Pitágoras realmente era o cara, e a gente aprende no tempo lá do colégio, né, o Teorema de Pitágoras, que o Teorema de Pitágoras ele fala do triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto, né, esse vértice aqui, ele é a hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, né, que são essas laterais. Lateral não, o vértice, né, o vertical e o horizontal. Na filosofia, assim, e na escola pitagórica, enfim, no entendimento mais filosófico do Teorema de Pitágoras, esse vértice que está na vertical, ele representa o teu crescimento espiritual, a ligação do homem com o superior, com o céu, vamos chamar assim. E o horizontal é a tua presença na matéria. Então, quanto mais você equilibra, quanto mais você cresce dos dois lados, né, na sua espiritualidade e na sua experiência terrena, nas coisas que você consegue concretizar, materializar aqui, maior será a sua hipotenusa, que é o equilíbrio disso, e no fim das contas, o seu aprendizado total. Então, assim, os 3 ciclos são a sua experiência aqui pela Terra, em que você chega, se firma, produz e deixa a sua produção por aqui, voltando de novo para a espiritualidade, tá bom? Eu agradeço a participação de você que está aqui, Joran, das pessoas que vão assistir depois. Eu sei que é um horáriozinho bem grato, mas é um horário que eu escolhi para dar essa pincelada. É uma hora boa para a gente se comunicar e fica por aqui para que depois vocês assistam, podem deixar comentários, questões. Eu vou procurar responder na medida do possível. Eu tenho contato da Val e existem tantos outros astrólogos também muito legais. Sugiro que vocês façam mapa astrológico, mapa numerológico, também estou à disposição. E para encerrar, eu vou sortear uma daquelas cartinhas, né, das minhas plaquinhas numeradas, para a gente escolher um número e se conectar com ele durante a semana. Eu gostei disso, acho que pode ser bacana. E aí a gente vai ver como é que fica. Eu vou embaralhar aqui as cartas. E vou tirar uma aqui. Número 6. Número 6. O símbolo dele é essa estrela de Davi. E que interessante que eu estava falando sobre céu e terra, né? A estrela de Davi é o triângulo do homem que busca o céu e o triângulo para baixo do céu que se comunica com a gente aqui. Então essa comunicação é muito legal. O número 6 é um número de elemento água, né? A gente tem signos de elemento água, que são Câncer, Escorpião e que mais? Não lembro agora. Peixes, né? Eu acho.
Enfim, o número 6 ele é um número acolhedor e conciliador, né? Ele é como se fosse um canceriano, assim, da numerologia. Então, ele é um número de muita amorosidade, de muito acolhimento, ligado à beleza, ligado às artes e tal. Quando a gente não tem o número 6 no mapa, quando ele está ausente, a gente fica meio frio, indiferente, né? Já quando ele está em excesso, a gente fica pegajoso, ciumento, querendo cuidar do outro além do que deveria. Vamos trabalhar o número 6 essa semana? É um número maravilhoso. Como todos, né? Todos os números são ótimos e tem lados, digamos, luz e sombra, né? Então, boa semana para vocês todos. A gente se vê na próxima quarta, ao meio-dia, por aqui. Valeu, obrigada.